do Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 2, e vamos meditar nos versículos 1 ao versículo 9. Farei a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, porque saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentre pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Assim seja. Irmãos, em 1525, uma assembleia ela foi convocada pelo imperador alemão Carlos V, que ficou conhecida como a Dieta de Worms na história. Dentre vários assuntos a serem tratados nessa grande convocação, nesse tratado, o mais esperado seria a polêmica que envolvia o reformador Lutero, por causa dos seus ensinamentos e as suas teses que ele tinha colocado na Catedral de Wittenberg. Havia um perigo muito grande nessa Dieta de Worms que Lutero ele fosse de fato condenado por várias heresias e acabasse como John Hus na fogueira. Convocado para a dieta, Lutero senta antes de chegar à dieta e compôs um hino que ficaria mais famoso de Lutero, chamado Castelo Forte. E diz a história que ele, caminhando em direção ao castelo de Worms, ele abriu a boca quando viu as torres do castelo, as torres da igreja, e aí ele cantou o hino, e o hino termina com a seguinte frase: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Lutero ele foi encorajado, irmãos, pelo Salmo 46 a perseverar no Senhor. Note também que essa também foi a missão do profeta Ageu: profetizar contra o pecado do povo e encorajar o povo a voltar-se ao Senhor. No ano de 1539 a.C., Ciro, o rei Medo-Persa, após ter tomado a Babilônia como consequência todas as cidades que estavam em seu poder, e um dos seus primeiros decretos, declarações do rei foi a liberdade dos judeus e a sua volta a Jerusalém. Permissão também dada não só para a volta do povo, mas também para a reconstrução do templo que fora destruído com a invasão da Babilônia. Assim o Senhor levanta os profetas Ageu e Zacarias para profetizar ao povo que havia retornado do exílio. O nome Ageu ele significa festividade, provavelmente porque ele nasceu em meio a alguma festa judaica, não se sabe qual. Também não nos é informado sobre o seu passado, família ou genealogia. Segundo Champlin, ele era um homem dotado de influência e profunda espiritualidade. Eles são levantados 13 anos após o retorno do povo a Jerusalém, retorno do exílio babilônico. E lá nos diz no capítulo 1, no livro do profeta, que foi lançada o fundamento, a pedra fundamental do segundo templo, o início da reconstrução. Mas essa construção, irmãos, logo é embargada pelo próprio povo judaico, pelo próprio povo israelita, porque eles pararam de construir o templo para se dedicarem às suas casas, ao embelezamento das suas próprias casas, ou aquilo que Deus chama pela boca do profeta de casas apaineladas. Isso refletia, irmãos, o desespero do povo para com o Senhor, o desprezo do povo para com o Senhor. Esse mesmo povo que acabara de ser liberto pela mão de Deus através do rei Ciro,
Medo-Persa, agora prioriza suas próprias casas e deixa de lado a comunhão com o Senhor. O livro ele pode ser dividido, irmãos, numa estrutura pactual, né? Se nós vemos até o versículo 11 do primeiro capítulo, é narrado exortações de Deus pela boca do profeta. A partir do versículo 12, começa agora um montante de consolo de Deus pela boca do profeta. Então, Deus atinge o seu objetivo com a repreensão nos 11 primeiros versículos do capítulo 1. O povo então recomeça a reconstrução do templo, e agora no capítulo 2, Ageu dá continuidade a esse consolo que vem desde o versículo 12 do capítulo 1 e encorajam o povo a cumprir aquilo que lhe foi dado por Deus. Essa estrutura pactual que é dividida no livro, ele pode ser dividida em ameaças e promessas. Duas ameaças, mais precisamente duas promessas. Alguns teólogos vão chamar de profecias e consolos. A primeira ameaça está no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, como nós já vimos. A segunda vem em seguida, a segunda parte é a promessa que vem em seguida a ameaça, que está lá no versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 9 do capítulo 2. No capítulo 2, do 10 ao 19, é a segunda ameaça, e o restante do livro, do versículo 20 ao 23 do capítulo 2, é a segunda promessa. Então, irmãos, o texto em que nós estamos meditando aqui está numa estrutura de promessas de Deus, feita pela boca do profeta, para encorajar os israelitas a continuarem a ser perseverantes. Por isso, iremos meditar no seguinte tema: encorajamento à perseverança. Como encorajamento me leva à perseverança? Em primeiro lugar, irmãos, o encorajamento me leva à perseverança porque o Senhor é o nosso provedor. Veja isso comigo no versículo 1 e 2, diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo. Note que o texto, logo no versículo 1 do capítulo 2, nos dá uma informação comparativa, como ele faz no restante do livro, né? Ele diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, né? No 21º dia do mês, dá datas precisas. Já se nós olharmos para o capítulo 1, do versículo 1, vai dizer exatamente outras datas. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Ou seja, foram mais ou menos 50 dias entre a exortação que começa lá no capítulo 1, a volta para a reconstrução do templo, o arrependimento do povo e o consolo do Senhor. Mais ou menos 50 dias. Note também que essa data ela significa muito mais do que uma simples data. Deus a usa exatamente essa data, pois no livro de Levítico, capítulo 23, nos informa que era a data da festa dos tabernáculos. Essa festa que começava no 15º dia do mês e se estendia por 7 dias mais um, sendo o último dia o dia mais importante da festa, o 21º dia. Exatamente essa data em que o profeta se levanta para consolar o povo. Hernando Dias Lopes afirma que, assim como Lutero, que apregoou as suas 95 teses no dia 31 de outubro, sabendo que a Catedral de Wittenberg estaria cheia de gente passando pela porta por causa do próximo dia, né, que era o dia comemorado como o dia de Todos os Santos, e o outro dia, o dia seguinte, dia 2, que era o dia dos finados, fazendo com que mais pessoas tivessem acesso às suas convicções contra a Igreja Católica Romana. Assim o profeta Ageu é usado para consolar e encorajar o povo no dia da festa do tabernáculos, ou melhor dizendo, no último dia da festa, onde todos teriam acesso à voz de Deus pela vida do profeta. Outra característica, irmãos, é que a festa dos tabernáculos significava alegria. Diferente, por exemplo, da festa da expiação, que era uma festa onde não se tinha alegria, era tristeza, porque era uma festa, era uma festa que era organizada através do pecado do povo, então não se tinha alegria, mas a expiação do pecado causava tristeza por causa desse pecado. Já a festa dos tabernáculos não, significava alegria, e essa era a última das festas do calendário judaico, chamada também festa das tendas ou festa da colheita. Como eu havia dito, durava 7 dias mais um.
E é incrível porque havia nessa festa um decréscimo de sacrifício. Eram 14 sacrifícios que terminavam em 7 sacrifícios e o último dia somente um sacrifício. Se nós vamos ver lá no livro de Números, capítulo 29. Então eram 14 animais sacrificados no primeiro dia da festa. E no 7º dia da festa, 7 animais sacrificados. E no último dia, de fato, o 7 mais 1, no último dia da festa, era apenas feito um sacrifício. Esse era o principal dia da festa, quando apenas um cordeiro é imolado. Irmãos, em João, capítulo 7, narra que Jesus e os seus discípulos, próximo à festa dos tabernáculos, onde todos foram participar, menos Jesus. Porque ele vai afirmar no versículo 8 desse capítulo 7 que ainda não chegara a sua hora, nem o seu tempo. Mas no último dia da festa, lá no versículo 37 e 38 de João capítulo 7, o próprio João vai dizer que era o grande dia da festa. Jesus se apresenta a todos ali na festa e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora me pergunta, irmãos, por que Jesus relaciona a festa com água? Simplesmente porque a festa do tabernáculo, ou a festa da colheita, como eu já disse, era a festa final, era para que houvesse a colheita, As sementes eram lançadas, Deus as regaria com chuva, com água, e para que a colheita fosse bem sucedida, precisaria de água vinda de Deus. O povo ouvindo o encorajamento do profeta Ageu, o consolo do profeta Ageu, a promessa do profeta Ageu, no dia da festa do tabernáculo, logo após o exílio, com muitas coisas ainda destruídas, Deus nos lembra que Ele é o grande provedor das suas vidas. Eles não precisavam se preocupar em deixar suas casas apaneladas, nem com o que comer, nem com o que vestir, mas assim como a oração do salmista no Salmo 126, nesse contexto de pós-exílio, pedindo por restauração, lembrando das torrentes, orando para que as torrentes do Negueb desçam sobre o povo, e assim possam frutificar as sementes, e no final a grande colheita na festa dos tabernáculos vai ser bem sucedida. Irmãos, na confissão de fé de Westminster, capítulo 5, seção 7, que fala da providência, diz assim: como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial Ele cuida da igreja e a tudo dispõe a bem dela. E no versículo 2, irmãos, note que Ageu enfatiza os destinatários do consolo, da promessa de Deus, que ele fala a Zorobabel, que era o governador de Judá, ele fala a Josué, que era o sumo sacerdote, e a todo o povo. Por que ele faz isso, O apóstolo Paulo nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. É exatamente a esses a quem Ageu entrega o consolo de Deus. Não há ninguém, irmãos, que não precise da provisão de Deus. Seja governador, sacerdote, qualquer patamar que esteja, todo o povo, todos precisam do consolo, da provisão de Deus. Irmãos, Cristo ele não se apresenta não só como Salvador, ele se apresenta não só como Salvador, mas como aquele que supre todas as nossas necessidades. A festa dos tabernáculos era celebrada quando o povo de Deus chegava ao tabernáculo, e ao chegar no tabernáculo eles construíam tendas durante todos aqueles dias da festa, E essas tendas eram feitas por folhas de palmeira, e eles ficavam morando ali por 7 dias até chegar o último dia da festa, o 8º, onde eles se retiravam. O reverendo Paulo Brasil vai dizer que isso acontecia para que eles se lembrassem que eles eram peregrinos, que a casa deles não era aquela de fato, era algo passageiro, ali não era o lugar onde eles iriam morar eternamente, e eles estavam caminhando para uma casa eterna, no final da grande colheita. Ele diz ainda e continua dizendo: a festa do tabernáculo nos ajuda a entender que nada que Deus nos concede nessa terra tem um fim de nos satisfazer eternamente. Nada, pois só há delícias eternas na presença de Deus. Nem casa, nem família, nem trabalho foram feitos para nos dar prazer eterno, mas para nos suprir durante essa peregrinação. E aquele povo era lembrado dia após dia na festa, por causa da promessa que o profeta fez, sendo boca de Deus, que Deus é o grande provedor das suas vidas. Não é contemplando as coisas desse mundo,
mas contemplando as coisas celestiais, pois Cristo é a água e água viva, para que jamais se tenha sede. Irmãos, estamos meditando no seguinte tema: encorajamento à perseverança. Como o encorajamento me leva à perseverança? Vimos agora que, em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso provedor, versículos 1 e 2. Em segundo lugar, porque o Senhor é a nossa força. Veja comigo, versículos 3 a 5. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Irmãos, o profeta, ele começa aqui fazendo perguntas ao povo de Deus, a todo o povo, e ele pergunta assim: quem contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou, e como vedes agora? É interessante porque no capítulo de Esdras, no capítulo 3 de Esdras, o profeta Esdras vai tratar exatamente isso, nos versículos 10 a 12, quando são lançados ali os alicerces do segundo templo. É interessante porque os homens que nasceram durante o exílio, eles levantam alta voz, louvando a Deus pelo templo que se erguia, porque eles tinham nascido no exílio e não tinham contemplado o primeiro templo. Mas em contrapartida era um misto de emoções, porque enquanto uns louvavam a Deus pelo alicerce do segundo templo, o texto nos diz, lá em Esdras, no versículo 12, que alguns sacerdotes, levitas e cabeças de famílias mais idosos que viram a primeira casa, o primeiro templo, o templo de Salomão, choraram em alta voz, enquanto uns gritavam de alegria porque o segundo templo estava sendo reconstruído, outros choravam de tristeza porque o segundo templo era muito mais inferior do que o primeiro. E o texto nos diz que não se podia discernir as vozes de choro e de alegria. Irmãos, isso mostra claramente que a força deles estava na glória externa no templo, naquilo que a glória podia dar a eles, os seus olhos podiam enxergar. Aquilo que dava esperança para a vida do povo de Deus nessa época era a pomposidade do templo. Foram mais de 600 quilos de ouro usado na construção do primeiro templo, na melhor época de prosperidade de Israel, quando o rei Salomão ele estava na sua maior riqueza. E a construção do templo, de fato, irmãos, era majestosa. Mas em contrapartida, o segundo templo era incomparavelmente menor, não só em tamanho, mas também em riqueza e glória. Matthew Henry diz que a glória desta casa, em comparação com a primeira casa, era como um nada. E por isso que os mais velhos choravam, porque tinham visto a primeira casa, a glória da primeira casa. A glória externa diminuiu do primeiro para o segundo templo. A força daqueles homens se foi, e junto com eles a perseverança também, pois eles não queriam mais reconstruir o templo. Para aqueles homens, a força de Deus na terra estava atrelada à pomposidade, à majestade, à magnificência do templo. Aos olhos daqueles homens, o segundo templo era como nada, e não dá para perseverar em nada. Por isso Deus, falando pela boca do profeta no versículo 4, repete a cada destinatário o seu consolo. Ele diz: ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, povo. Mas como, irmãos? Como ser forte diante daquilo que os olhos deles estavam contemplando? Um templo imensuravelmente menor do que o primeiro, em quem eles apoiariam a sua força. Mas, irmãos, Deus é tão bondoso que os encoraja e os lembra a serem fortes, não pela sua própria esperança, nem pela sua própria força. E daí que em diante, no nosso texto, nós vemos um motivo de encorajamento e o fundamento da perseverança. Veja lá o que ele diz no versículo 4b e 5: ser forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. Meu espírito habita no meio de vós, não temais. Irmãos, o motivo que Deus usa para encorajar o povo é que, para eles serem fortes, é porque Deus era com eles.
E o fundamento disso é a aliança que Deus fez com o seu povo. Irmãos, eles deviam ser fortes, não por buscarem dentro deles a própria força, mas baseado na aliança que Deus fez com o seu povo. Eles deveriam trabalhar na reconstrução, pois Deus jamais os abandonaria. Eles não precisavam mais chorar, nem desanimar, nem desvanecer, nem achar que estavam glorificando menos a Deus por causa da inferioridade do segundo templo comparado com o primeiro, porque a glória de Deus não era medida pelo templo a ser construído, nem pela pomposidade do templo, mas pela habitação de Deus. Por isso sejam fortes, irmãos. Quando entramos de frente a situações diversas das nossas vidas, a quais os nossos olhos olham e enxergam coisas horríveis, e por isso nós choramos pelas circunstâncias, onde a nossa esperança se esvai, onde não achamos mais força para prosseguir, devemos nos lembrar que a nossa perseverança não está baseada na nossa força, nem no nosso entendimento, mas na força que vem do Senhor, e baseado no pacto que Deus fez conosco. Apesar de nós, irmãos, o Senhor sempre cumpre a sua parte do pacto. Por isso não devemos temer. Não devemos temer, porque o Espírito de Deus habita em nós. Champlin ainda diz que não temer é um tema comum nos oráculos da salvação, está atrelado à salvação. Isso nos faz lembrar, por exemplo, de Êxodo, quando o povo pecou contra o Senhor, lá no capítulo 32 e 33, através do bezerro de ouro e a adoração idólatra. Deus então decide ali exterminar o povo idólatra, o seu povo. Mas Moisés intercede pelo povo. Um tipo de Cristo, Moisés. Então esse povo ele é perdoado e não é destruído. Mas em seguida Deus dialoga com Moisés e, parafraseando, ele diz assim: Moisés, veja só, eu vou dar uma terra para esse povo, terra que mana leite e mel, mas eu não irei com esse povo. Nessa hora, irmãos, Moisés se desespera. Ele argumenta com o Senhor e diz: não faz isso, Senhor. Se o Senhor não for conosco, qual é a diferença entre nós e as demais nações? Não é ter uma terra que mana leite e mel, não é prosperidade material, não é nada disso, mas é o Senhor habitar conosco, é o Senhor ir conosco. Se o Senhor não for conosco, não nos deixe subir. E certa vez, irmãos, depois de um sermão acalorado de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus ele convida os apóstolos a os deixarem, como fez outros por causa do seu discurso não atrativo. Aí Pedro indaga e diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Santo de Deus, diz Pedro. O que o Senhor nos ensina, meus irmãos? Como ter esperança nesse mundo, como perseverar neste mundo, como viver forte neste mundo. Impossível se não for na presença de Deus. Deus está nos ensinando aqui, como ensinou aquele povo no passado, que a presença de Deus no meio da igreja é a coisa mais importante e suficiente que temos. Deus habita no meio do seu povo, Deus habita nos crentes no Senhor, por isso não tem mais, o Senhor é a nossa força. É exatamente essas palavras do salmista no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que se transtornem os montes, se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumulteiem, espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz o salmista. Qual Deus é como o nosso, irmãos? Por isso perseverem, sejam fortes. O próprio Cristo nos deixou essa palavra antes de ser assunto aos céus. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos.
Cristo enfatiza isso em seus ensinamentos, quando ele diz: eu estou indo para o Pai, mas enviarei um Consolador, e ele estará com vocês, consolando-os e revelando aquilo que de mim recebeu. Irmãos, conseguimos olhar para esse texto e enxergar a superioridade da nova aliança comparada à antiga aliança. Aqui na antiga aliança vemos Deus dizendo que o Espírito dele habita no meio do povo, e isso era o suficiente para encorajar o povo a fazer aquilo que Deus estava ordenando, que era a reconstrução do templo. Já na nova aliança, irmãos, por causa da obra consumada em Cristo, o Espírito de Deus não está mais no meio do povo, mas agora está no povo. Se já era encorajador ter o Espírito no nosso meio, quanto mais é o teu Espírito em nós. Por causa da aliança que Deus fez com Cristo e o Espírito que Deus nos deu, isso é a base da nossa força, é isso que nos faz perseverar. Estamos meditando, irmãos, no seguinte tema: encorajamento à perseverança. Como encorajamento me leva à perseverança? Em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso provedor. Em segundo lugar, porque o Senhor é a nossa força. E em terceiro e último lugar, porque o Senhor é a nossa paz. Note, irmãos, que é a segunda vez aqui nos versículos 6 e 9, leia comigo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, 6 a 9: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a segunda vez que o profeta Ageu usa a expressão Senhor dos Exércitos, e aqui por mais 5 vezes ao todo, nesse nosso texto, ele vai repetir essa expressão. Título esse que é dado ao próprio Deus como um poderio, como o grande poder de Deus, aquele que é o Senhor de todos os exércitos. E em seguida, irmãos, ele mostra aquilo que ele demonstra o poder de Deus na prática, como diz o texto: abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. É esse Deus a quem vocês estão servindo. Por ele ser o Senhor do exército, ou dos exércitos, vocês podem ter paz. É como se ele dissesse, irmãos, aqui, que a vida de vocês não estava na mão de governantes, nem de exército, nem de líderes, mas a vida de vocês está sob a minha mão, a mão poderosa de Deus. Quem governa o destino do povo de Deus é o próprio Deus que está assentado no trono. É interessante isso, porque se nós olharmos para os 5 séculos seguintes, depois dessa profecia, os governos caem um por um. Já tinha caído a Babilônia, pelo rei Ciro, depois o Império Medo-Persa cai, depois o Império Grego, e em seguida o Império Romano entra em colapso. O único império, ou melhor dizendo, o único reino que não é abalado é o reino de Deus. Tudo é governado por Deus, por isso vocês podem viver em paz. Nesse versículo 7, irmãos, aqui temos uma tradução feita pela versão King James, que traz uma tradução diferente das demais, fazendo uma referência messiânica direta, mudando de preciosos para precioso, Ele muda do plural da palavra precioso para o singular, apontando diretamente para Jesus Cristo, Mas a maioria dos comentaristas, entre eles Moody, Champlin, F.F. Bruce, Davidson, eles anulam essa tradução porque não encontram um respaldo gramatical para tal tradução, pois no hebraico tanto o substantivo quanto o verbo estão no plural. F.F. Bruce chega a dizer que essa é uma tradução enganosa e provavelmente incorreta. Então, tratando do versículo 7, como está escrito na nossa tradução na ARA, ele faz referência aos recursos que vieram das nações. Veja lá: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. É exatamente essa referência, os recursos que viriam das nações. O ponto é que o Senhor está prometendo que teria recurso de todas as nações, das demais nações, e isso de fato aconteceu anos depois dessa profecia, por meio do servo do Senhor, chamado Neemias, um judeu exilado, oficial do Império Medo-Persa,
que pela bondade de Deus operada no coração do rei, ele não apenas foi liberado, né, do exílio, de estar lá, mas também ele foi liberado para ajudar a reconstruir o templo e a cidade. Mas por meio de Neemias, Deus trouxe recursos para que o povo terminasse de reconstruir tudo o que fosse necessário. Davidson vai dizer que a prata e o ouro, embora se encontrassem nas mãos das nações, não obstante, estarão sob o controle de Deus e serão trazidos quando Ele e como Ele desejar. Por isso no versículo 8, irmãos, vai dizer assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É como que se Deus estivesse dizendo pela boca do profeta assim: vocês estão preocupados com o quê? Eu sou o dono de tudo. Encorajem-se nisso. O ouro e a prata são meus. Eu providenciarei tudo que for necessário para erguer o segundo templo. Esse era o outro motivo, irmãos, pelo qual o povo não queria voltar à reconstrução do templo, porque os recursos já estavam extintos, já não tinham mais recursos. E Deus, em alto e bom som, lembra aquele povo para eles ficarem em paz, para eles simplesmente fazerem aquilo que Deus estava ordenando, porque os recursos, porque Deus é o dono de todos os recursos, tudo será providenciado. Fiquem em paz. Irmãos, como o próprio Jesus nos ensina, né? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, as nossas necessidades serão acrescentadas. Se entendermos que Deus é o dono do ouro e da prata, teremos muito mais paz nos nossos projetos, na nossa família, no nosso trabalho, sabendo que é do Senhor que vem a provisão. O Senhor nos encoraja a perseverar em paz, pois os recursos ou a falta dos recursos não devem roubar a nossa paz. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata, por isso que a paz é circunstancial. Isso tudo para fundamentar aquilo que o profeta vai dizer agora no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Imagine, irmãos, o que seria ouvir isso, especialmente para aqueles que estavam vendo, né, ou que viram, melhor dizendo, o primeiro templo glorioso, né, templo erguido, templo pomposo, e agora olhando para os fundamentos raquíticos do segundo templo, da segunda casa. Isso os trouxe inquietação, isso lhes roubou a paz. Eles jamais poderiam enxergar que aquele templo minúsculo poderia ser um dia um templo glorioso como o templo do rei Salomão. Eles que viram tudo banhado a ouro, e agora o material usado para o segundo templo é pedra e madeira. Deus diz ao povo assim: a glória dessa casa será maior que a primeira. O que Deus queria ensinar àquele povo, e também nos ensinar agora, povo da nova aliança, né? O Senhor queria que eles vislumbrassem o que realmente de fato é glória. A glória que o profeta se refere não se trata da glória externa do templo, mas está falando de uma glória futura que está para ser revelada, e apenas alguns séculos à frente deles. Por isso no final do versículo 9 termina assim: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Irmãos, esse templo estava sendo construído, o segundo templo. É o mesmo templo dos dias do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse templo, ele foi palco depois de construído, né? Ele foi palco da grande crucificação, do ministério todo de Jesus Cristo. Por 53 vezes esse templo é citado nos 4 evangelhos. Irmãos, eles estavam construindo aqui. Deus os encorajava a construir um templo em que foi o palco em que Cristo e o seu Espírito operariam a obra da redenção. Se o templo simbolizava a presença de Deus, eis que nesse segundo templo estaria nele entrando o próprio Deus encarnado. Se nesse templo oficiava o sumo sacerdote, eis que o grande, final e perfeito sumo sacerdote ali entraria. Se nesse templo eram oferecidos sacrifícios, eis que entraria nele o último, perfeito e suficiente sacrifício, Cristo.
Tudo isso faz desse segundo templo muito mais glorioso do que o primeiro. De forma específica, irmãos, a glória desse segundo templo lida com as questões específicas da relação do segundo templo com a obra de Cristo, né? Mas de uma forma geral e progressiva da Bíblia, a derradeira segunda casa ou segundo templo é o próprio Cristo, o templo no qual habitou toda a divindade, diz Paulo em Colossenses. Deus deliberadamente fez com que a história do Antigo Testamento caminhasse para o apagar das luzes, mostrando o desvanecer das estruturas externas de Israel para o alvorecer da glória de Cristo, o apagar das sombras para o brilho da glória, o enfraquecimento daquilo que era provisório para o estabelecimento daquilo que era perpétuo. O segundo templo, de fato, seria externamente menor, menos suntuoso, menos expressivo, menos rico, isso de forma proposital. Deus trabalha no coração do povo para que eles colocassem a sua paz no verdadeiro templo. Quanto mais se aproximava de Cristo, ou do seu nascimento, da sua encarnação, menos glória externa existia. Até que ele nasceu na manjedoura e entrou em Jerusalém no jumento. A reconstrução do segundo templo não teria um fim em si mesmo, mas apontaria para um fim bem maior, apontaria para aquele que seria o príncipe da paz. Por isso que João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, aquele que tabernaculou, aquele que se fez morada, que se fez casa, tabernaculou em nós. E agora conseguimos contemplar a glória do unigênito do Pai. De fato, o segundo templo, sendo Cristo Jesus, é muito mais glorioso do que qualquer outro templo que tenha existido. É como se Deus dissesse àquele povo: tenham paz, não olhem para a glória desse templo, não olhem para as coisas que estão sendo usadas como material desse templo. Tudo isso aponta para algo que vai ser muito mais glorioso do que vocês estão vendo e contemplando. É como se Deus dissesse à nossa vida: tenham paz, nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Pois isso, irmãos, perseverem, pois o Senhor é a nossa paz. Irmãos, entendendo essas verdades, eu trago alguns desafios aqui para a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, eu faço uma pergunta, né? Por que andamos ansiosos? Porque muitas vezes nos pegamos desesperados na nossa vida. Os pequenos detalhes muitas vezes são suficientes para nos desencorajar a seguir e a servir ao Senhor. Se isso tem sido reincidente na sua vida, a palavra de Deus está aqui para lhe dizer que Ele é o seu provedor. Encoraje-se na palavra do Senhor. Ele é o nosso mantenedor, é o nosso provedor, aquele que conhece e supre as nossas necessidades. Não há motivo para desespero provocados por esse mundo caído, mesmo que em certa medida isso nos afaste ou nos afete. Lembre-se sempre que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O segundo desafio que eu trago à igreja é que em quem temos depositado a nossa força, em quem temos nos apoiado. Deus, Ele nos encoraja através dessa palavra a perseverarmos nele, e o fundamento disso é porque Ele não mente, e a sua promessa, a promessa da aliança que foi feita com o seu povo é inabalável, é inviolável e irá se cumprir sempre. Nada e nem ninguém é responsável pela sua força, nem você, nem a sua família, nem os seus filhos, nem o seu próximo, nem o seu trabalho, mas somente o Senhor. Então, quando o medo chegar, quando as angústias vierem, quando as dúvidas chegarem à sua mente, as indecisões, lembre que o Senhor é a sua força e jamais Ele quebrará a sua aliança. Terceiro lugar, irmãos, terceiro desafio: por que a nossa paz ela é tão passageira? Onde temos depositado a nossa paz? Será que é naquilo que vemos? Ou em pessoas? Ou melhor, né? Será que é naquilo que temos? É o ter que nos traz paz? Irmãos, às vezes
a igreja ela fica se amarrando, né, com dinheiro, assim como aqueles irmãos que estavam sem dinheiro para a reconstrução do templo. Eles ficam se amarrando dinheiro nas suas contas, se limitando no investimento do avanço do reino de Deus, para que não fique zerada a sua conta, trazendo assim uma espécie de conforto, de paz ou de segurança. Deus nos lembra que Ele é o Deus do ouro e da prata. Não que devemos fazer as coisas com imprudência, bem verdade, mas devemos crer que a obra de Jesus jamais, a obra de Cristo jamais vai parar, muito menos pela falta de recurso. Vemos isso, irmãos, também em presbitérios, em conselhos e na própria igreja. São muitos irmãos que não querem devolver uma parte do todo que Deus deu e preferem investir em coisas perecíveis e corruptíveis e passageiras nesse mundo. Não como as seitas que pregam a teologia da prosperidade, mas como igrejas bíblicas que têm o privilégio de participar do avanço do reino de Deus. As ofertas, os dízimos, quando são devolvidos de coração sincero, nos traz paz. Quando não, irmãos, nos incomoda mensalmente. Ofertar para a manutenção da igreja de Cristo, ofertar para o socorro dos necessitados, é um investimento que nós fazemos que é eterno. Mas para que não fique parecendo, né, que Deus precisa de nós, Ele nos lembra que Ele é o dono do ouro e da prata. Nada irá faltar para a sua igreja, seja a instituição em si, ou seja os seus membros. O não, e é fato, irmãos, que o não contribuir é uma expressão total de incredulidade. E o contribuir com um coração sincero é uma expressão total de paz. Quarto desafio, irmãos: se Cristo, habitando em nosso meio, expressou um templo mais glorioso, o que você acha que Ele é hoje? Hoje que agora está glorificado à destra do Deus Pai. Veja, Ele sendo o segundo templo, ele foi glorioso aqui na terra, mas tendo subido, Ele envia o Espírito Santo. Quanto mais glorioso Ele é agora, irmãos. Não mais um prédio, né? Mas agora na igreja, nos crentes. Isso implica no que o próprio apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele vai dizer: nós o veremos e seremos como Ele. Isso nos traz paz, irmãos. Não há nada que possa nos abalar, pois seremos parecidos com Cristo. Por isso nós vivemos em paz. Por isso persevere, nada e ninguém pode roubar a sua paz. O príncipe da paz o comprou por um alto preço. Ele se fez justiça para que você tenha paz. Irmãos, Lutero caminhou em direção à dieta de Worms, mas ele não caminhou como antes. Ele caminhou encorajado, porque Cristo era o seu provedor, porque Cristo é a sua força, era a sua força, e porque Cristo era a sua paz. Que Deus nos abençoe.